Quero convidar você a uma meditação nessa noite, pensando no Natal de Jesus Cristo, não é? Aquecendo aí os nossos corações para essa data tão especial, na qual nós estamos celebrando ao nosso Deus, nesse tempo. E pela manhã eu preguei uma mensagem falando sobre o que nós podemos aprender com os magos do Oriente. Hoje à noite eu queria fazer uma pregação sobre um outro aspecto, eu queria pensar com você nessa noite, sobre um outro tema, pensando no Natal. Então quero compartilhar isso com você. Eu estava refletindo a respeito de como nós podemos entender o perdão de Deus sobre a nossa vida e como nós podemos exercer esse perdão também na vida de outras pessoas. Isso não é um assunto simples e fácil, isso requer muita decisão do nosso coração, submissão diante do nosso Deus e da sua vontade. Portanto, é um tema que sempre nos desafia a vivermos uma vida diferente daquilo que muitas vezes nós temos vivido, algo que vai na contramão do que esse mundo prega. Então, o tema que eu escolhi para falar com você nessa noite é Jesus, a perfeita expressão do perdão de Deus. E o texto é Colossenses capítulo 1, dos versos 15 ao versículo 20, diz assim o texto: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Esse é o texto que nós queremos refletir nessa noite. E eu queria começar dizendo que houve uma vez que eu li sobre um psicanalista que disse que ele nunca tira férias nessa época do Natal, porque as pessoas ficam muito sensíveis e ele precisa estar disponível para os seus pacientes. Interessante isso, não é, Denise? Então, a verdade é que existe muita gente que acha o Natal uma época triste. Já conversou com pessoas assim? Eu tinha uma colega de trabalho que ela falava assim: Elias, eu não gosto do Natal, eu acho o Natal uma data triste, não é? Talvez você já conversou com alguém que tem esse mesmo sentimento. Talvez hajam motivos, razões pelas quais essas pessoas tenham tristeza nessa data. Mas, por outro lado, você já viu também que muita gente olha para o Natal como um momento de trégua nas intrigas entre familiares e amigos, não é? Então é aquela época que aquele cara que votou no Lula e aquele que votou no Bolsonaro levantam uma bandeira de paz para poder se unir. Vai que um tirou o outro no amigo secreto, né? Então aí fica complicado, né? Ou então a família teve lá alguns perrengues ao longo do ano e muitas famílias meio que dão uma trégua nessa época para elas poderem se unir novamente. E aí os memes pela internet, né? A gente se diverte com tudo que a gente vê aí acontecendo, né? As pessoas brigando, né? As famílias se batendo uma a outra, tacando uma coisa na outra e cantando: então é Natal e um ano novo também, não é? Muito bem. Bom, apesar de ser uma comemoração fundada alguns séculos depois do nascimento de Jesus, essa festa do Natal entrou na alma da sociedade contemporânea. Todos nós, no mundo inteiro, cristãos do mundo inteiro e até não cristãos, comemoram o Natal. Tanto isso é verdade que existem pessoas que nem creem em Deus, mas todo ano enfeitam as suas casas com adereços natalinos e ainda põem canções de Natal para tocar na casa toda, né? Então é muito interessante isso, né? Eu até brinco, né? Eu falo assim: olha, se a pessoa é ateu, não deve ficar no dia 20, vai trabalhar no dia 25. É claro, né? Porque o Natal é Jesus, né? Se você não crê em Jesus, vai aproveitar o nosso feriado? Não vai, não. Vai trabalhar, não é? Então, mas é só uma brincadeira, não é? Podem aproveitar sim, não tem problema. Jesus é para todos, inclusive para os ateus. Então, existe uma música natalina do Roupa Nova, né, já de alguns anos, que expressa uma visão interessante sobre o espírito do Natal, né? Você já ouviu
ou se não ouviu, deve estar ouvindo, que deve estar rolando por aí, sempre no Natal toca. Já viu aquela música que eles cantam assim, olha? Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Não tem uma música que eles cantam assim? Muito bonita, não é? Sabe o que eu acho muito interessante nessa música? Que a letra me chama mesmo a atenção. Porque é uma reflexão para a gente fazer. E eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente está falando aqui nessa noite. Porque na visão do mundo moderno, o verdadeiro espírito do Natal é compartilhar, é esquecer mágoas, desavenças, é perdoar, não é? As pessoas pensam assim. Embora muito disso seja extremamente superficial, o sentido do Natal, a gente não pode descartar que ele está mesmo ligado a isso, mas de uma forma mais sublime do que o mundo possa imaginar. Muito mais do que a letra da música do Roupa Nova quer dizer. Algo mais profundo que o Natal quer nos mostrar, e eu acredito que esse texto aí de Colossenses que nós lemos ao início, pode nos ajudar a entender isso. Veja bem, Deus ama as pessoas e o seu amor é tão expressivo que ele entregou o seu próprio filho para morrer pela humanidade, como nós lemos lá no famoso João 3,16, não é? Então, quando nós lemos João 3,16, a gente entende o quão sublime é essa ação de Deus em favor da humanidade. É muito mais do que as expressões humanas que nós fazemos aí no Natal. Mas Jesus é Deus. E como Deus, ele deu-se a si mesmo pelos homens. E por que Jesus fez isso? Porque existia uma relação de duas vias. Num dos lados dessa relação está o homem, que pecou, não é isso? Do outro lado dessa relação está Deus, o perfeito. E o lado de Deus tem um nome. E o nome do lado de Deus é perdão. É por aí que as coisas se processam. É por aí que tudo acontece. E é por aí que nós somos resgatados. Jesus, esse é o título da minha mensagem, é a perfeita expressão do perdão de Deus. Então eu queria pensar com você sobre isso. A primeira coisa que eu queria convidar você, como eu escrevi aí, é refletindo para perdoar. Então eu queria que a gente refletisse mesmo sobre o perdão. Veja só, quando a gente lê Gênesis capítulo 3, a gente vê lá a história do pecado original, né, como a gente diz. Ou seja, é onde o homem pecou pela primeira vez. Ali acontece uma quebra de relacionamento, ok? Então, o pecado, ele separa o homem de Deus, mas observe que não separa Deus do homem. Há um outro texto bíblico, que está lá em Isaías 59, versículo 2, que diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Veja, não é Deus que se separou do homem, mas é o homem que se separou de Deus. As suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Não é porque Deus não quer ouvir, não é porque Deus fica surdo, mas é porque nós bloqueamos esse relacionamento. Então não é Deus quem se separa do homem, mas é o homem que se separa de Deus, e por isso Deus não ouve. Ou seja, há um rompimento dessa comunicação, existe, portanto, aqui uma quebra de relacionamento. Mas tem uma grande lição para a gente aqui. Deus é o ofendido na relação com o homem, e para que esse relacionamento agora possa ser restabelecido, existe um tempo de reflexão. Isso aqui é muito importante para nós entendermos o aspecto, ou caminharmos em direção ao perdão. Existe um tempo de reflexão que Deus promove para que haja uma reunião com o homem. Eu estou dizendo isso porque você se lembra da história do Éden, de Adão e Eva. Porque Deus dialogou com Adão e Eva antes de puni-los, não é? Você se lembra que eles pecaram, comeram do fruto que não deveriam, os seus olhos se abriram, e aí então eles entenderam a diferença entre o bem e o mal, e o pecado se descortinou na vida do homem. Mas veja que antes de Deus tomar algumas ações, Deus dialoga com o homem. Deus conversa com aquele casal antes de revelar o seu plano redentor. Deus tem um projeto, e ele vai falar daqui a pouco o seu projeto, não é isso? Então Deus estabeleceu um reinício de um relacionamento. Então, para que isso acontecesse, Deus levou Adão a compreender algumas coisas que eu e você, baseados nisso, precisamos entender agora também.
E eu quero falar para você sobre isso. Então veja bem, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é o nosso erro. Reconhecer o nosso erro. A primeira reflexão para o perdão é essa. Então, primeiro a gente tem que compreender que a gente está errado. Porque se você não entendeu que você está errado, nós estamos dando braçadas e cansando os nossos músculos, mas não saímos do lugar. Então esse é o primeiro passo, e certamente é o mais difícil, aquele que tem o degrau mais alto. Não é verdade? Porque a gente tem dificuldade em reconhecer o nosso erro. Às vezes a Bíblia está mostrando, às vezes as circunstâncias estão mostrando, às vezes as pessoas estão apontando, mas nós estamos irredutíveis. Por causa da nossa avareza, por causa da nossa arrogância, por causa do nosso orgulho, e me desculpa dizer, às vezes por causa da nossa burrice mesmo, a gente não está aberto para entender e reconhecer o nosso próprio erro. Então, veja só, onde é que está o problema aqui? O problema está no nosso senso de autossuficiência. Esse orgulho, essa arrogância, muitas vezes impedem a gente de reconhecer as nossas falhas. Reconhecer que estamos errados é um desafio muito grande para qualquer um de nós. Por isso que tudo começa aí. Então, por que Deus dialoga com Adão e Eva no Éden? Para que eles reconheçam o erro. Antes de Deus tomar as ações, fazer uma roupa de pele, expulsá-los do jardim, explicar que agora eles vão ter que trabalhar, que a mulher vai ter filhos com dores, que ele vai promover um plano de redenção. Antes de tudo isso, Deus aponta, por que você comeu? Eu não disse que não era para comer? Percebe? Deus está chamando a uma reflexão. Por que Deus faz isso? Porque o caminho da graça está aberto. Porque Ele está aí querendo mostrar para o homem o seu erro. Mas mais do que isso, Ele quer que o homem reconheça o seu próprio erro. É o primeiro passo para o perdão. Bom, mas tem um outro aspecto. A gente precisa reconhecer depois do erro a necessidade do perdão. Então, veja que interessante, Deus falou com Adão e Eva e fez perguntas a eles que eles mesmos já sabiam a resposta. Quem que falou para você comer? Eles sabiam a resposta, porque foi eles que fizeram. Um comeu, o outro deu, o outro comeu também. Não é? Eles sabiam disso. Mas Deus faz as indagações, porque Deus está chamando eles à reflexão. Mas era preciso, sabe o que ia acontecer? Autocrítica para ver reconhecimento. Nós temos uma facilidade, todos nós temos, em criticar os outros. Eu tenho, eu acho que você também tem. É fácil demais criticar os outros, mas fazer uma autocrítica é muito difícil. Olhar para mim mesmo e pensar, onde eu estou errando? No meio dessa situação toda, qual foi a minha parte? Não é? Qual é o aspecto negativo no qual eu estou comprometido nessa situação? Então, nós temos uma dificuldade com a autocrítica. E aí, sem reconhecimento de erro, não tem como haver perdão. Não existe possibilidade. Então, só quem reconhece o seu erro vai caminhar em direção ao perdão. Já conversou com pessoas que estão irredutíveis? Eu já falei com muitas que estão irredutíveis porque elas não entendem que elas estão erradas. Elas sempre dizem assim, mas o meu marido, mas a minha esposa, mas o que ele falou, mas o que aconteceu foi algo terrível. Não consegue parar para pensar, e eu? O que eu fiz? Qual é a minha parte nisso? Então Deus não pode revelar o seu plano redentor para alguém que não reconhece que de fato precisa ser redimido. Por que as pessoas têm dificuldade em aceitar a Jesus como Salvador? Porque elas acham que elas são boas. Porque elas acham que, porque elas são legais, porque elas declaram imposto de renda, porque ela tem uma família, porque ela sustenta a sua família, porque é trabalhador, porque é honesto, porque é bonzinho. Então ela acha que está tudo bem. Então Deus vai olhar para isso. Então elas têm dificuldade em reconhecer, eu sou um pecador. E apesar de todas essas coisas, eu só recebi isso porque foi Deus que colocou isso em mim. Ele partilhou a sua bondade comigo, como um dos seus atributos. Agora, eu preciso reconhecer o meu pecado, percebe? E essa é a dificuldade. E só recebe redenção quem reconhece que está perdido. Só pode ser tirado do poço quem reconhece que está no fundo. Você sabe que remir significa tirar a culpa, Então, como você vai tirar a culpa de alguém que não se reconhece culpado e que seja carecedor de perdão? Não é possível. E aí vem um outro aspecto, que é aceitar a disciplina para o amadurecimento. Então, essas coisas é o que eu poderia chamar aqui de passos para o perdão.
Veja que Adão e Eva, eles foram punidos por seu pecado, e eles compreenderam a punição de Deus de maneira didática. A Bíblia não deixa isso claro, mas a gente percebe pelo processo de Deus, de que eles saíram do Éden, não retrucaram a decisão de Deus, e foram viver a vida que eles precisavam viver, não é? Tanto é que Abel, por exemplo, não Caim, mas Abel, por exemplo, seguiu a Deus. Certamente havia um direcionamento familiar. Você veja que, por exemplo, Sete, não é? Foi o filho em substituição da morte de Abel, e depois de Sete vem Enos, que é o primeiro homem que começou a invocar o nome de Deus, meio que começou a adorar a Deus, meio que nesse formato do que fazemos. Então, veja que interessante, há uma linhagem das pessoas se relacionando com Deus. Isso deve vir de berço. Então, a gente parte do pressuposto de que Adão e Eva foram punidos pelo pecado e reconheceram a punição de forma didática e aceitaram a punição. Aceitaram a disciplina para o seu amadurecimento. Então, veja, Deus restabelece a comunhão com o homem quando Deus disciplina o homem. Então, se Deus está disciplinando você, se você está percebendo que as coisas pelas quais você está passando são ações que Deus está fazendo com você e que estão fazendo você sofrer, que estão doendo, acredite, isso é muito bom. Você está no caminho certo. Deus está forjando o seu caráter. A disciplina de Deus é tão perfeita que ela tem duplo efeito. Ela ensina e ela faz amadurecer. Então, por isso é importante a gente se submeter à disciplina de Deus. Agora, o texto de Colossenses, que a gente leu no início, no versículo 20, ele mostra que esse sempre foi o objetivo de Jesus ao vir ao mundo, para que, ele diz no texto lá, por meio dele, Jesus reconciliasse todas as coisas consigo. Percebe? Então, Jesus ele vem para alinhar tudo. O mundo, as pessoas estão dispersas. Há até um texto profético messiânico, não é? No Antigo Testamento, que fala isso, que as ovelhas andavam desgarradas, ou seja, o mundo está perdido, cada um está tirando para o lado que acha melhor, as pessoas estão vivendo como elas acham que devem viver, e de repente surge Jesus, e Jesus vem para reconciliar, não é só o homem, é todas as coisas consigo. Então Jesus vem fazer o conserto da história. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos aprender algumas lições preciosas sobre o perdão. E aí eu quero mostrar um outro aspecto agora para você, que eu chamei aqui de perdoando sempre. E esse é um grande desafio para nós. O perdão, ele é um liame, né, que nos coloca novamente frente a frente com Deus e nos permite reviver com Ele essa relação que anteriormente havia sido quebrada. Isso é o que faz o perdão. Então, Deus sempre orientou o seu povo a exercer o perdão. Pode observar, você pode ler as páginas da Bíblia. E ao ler as páginas da Bíblia, você vai perceber o perdão inserido em todo o seu contexto. No Antigo Testamento, lá na época da peregrinação no deserto, até na escrita da lei mosaica, até foi instituído o dia do perdão, não é? Quem estuda a Bíblia sabe que Deus instituiu e Moisés escreveu, não é, como lei, o dia do perdão. Então havia um dia em que as pessoas deveriam realmente exercitar. Por que se estabelece um dia do perdão? Para que as pessoas se perdoem, para que as pessoas entendam a importância desse compromisso. Então, diversos rituais estão contidos na lei no sentido de expiação pelos pecados do povo. Ou seja, tirar o pecado do povo. Há já uma relação direta com a vinda do Messias, não é? Tanto tempo depois. Deus trabalha o perdão dia após dia no coração do homem. Deus está trabalhando isso todo dia em nós. Talvez esse seja o segundo degrau mais difícil de ser galgado para nós. É aquele degrau alto, não é? Às vezes nós não temos dificuldade em perdoar. Às vezes não temos. Mas temos dificuldade em perdoar sempre. Não é? Então, por exemplo, errou, perdoou. Errou, perdoou. Errou, aí já não quer mais perdoar. Não é? Tá, aí já está demais. Não é? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser condescendente com o erro. Essa é uma outra coisa. O que eu estou querendo dizer é que nós temos dificuldade de perdoar sempre. Você se lembra quando foi perguntado quantas vezes deveria perdoar a mesma pessoa que o ofendesse? Jesus respondeu categoricamente, 490 vezes, né? É a continha que está ali aparecendo. É evidente que esse número é um número sem limites, não é? O perdão de Deus nunca acaba, ele acontece o tempo todo. A gente recebe o perdão através da salvação em Cristo, mas a gente continua a pecar. Eu me lembro que um dia entreguei a minha vida para Jesus, eu era ainda pequeno, uma criança.
E depois de algum tempo eu fui batizado. E de lá para cá eu devo ter cometido, sei lá, uns 500 pecados, uns 800 pecados, uns 1000, uns 2000, eu não tenho esse número. Mas eu tenho certeza que foi mais do que 490, tenho certeza, não é? Porque no mínimo um por dia, se eu fizer a conta de quantos dias eu vivia até lá, e são muitos, não é? Então só aí já estourou esses 490, já pode ter uns 490 mil aí, né? Então, veja, está percebendo? Olha como que Deus nos perdoa, isso não é interessante? Como eu venho dizendo, o perdão ele está interligado a relacionamento. E há um texto escrito por Paulo, que você está vendo aqui, Efésios capítulo 2, versículos 13 a 17, que é muito importante e que nos ensina alguma coisa preciosa sobre isso, e eu grifei algumas partes. Ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que, observe, antes estavam longe, foram aproximados. Lembra-se? Reconciliar todas as coisas com Cristo, mediante o sangue de Cristo, está vendo? Pois Ele é a nossa paz. Veja como paz está relacionado com o perdão. Quando a gente se sente perdoado, a gente sente paz. Já percebeu quando você está, por exemplo, cometendo alguma coisa errada e você confessa o seu erro, e aí as pessoas dizem, está tudo bem, a gente entende, né? A gente perdoa, o coração sai aliviado, você tem paz. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, olha, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Esse texto não é extraordinário? Veja como Paulo, tanto em Efésios, como no texto de Colossenses que lemos ao início, esses textos parecem primos, não é? Parecem irmãos, na verdade, como eles se combinam, como eles ensinam essa ação de Deus por meio de Jesus Cristo em nosso favor. Paulo, ele mostra o fim do conflito que existe entre a velha e a nova natureza, conciliando essas duas naturezas através do sacrifício na cruz. Então é assim, o velho homem tenta se levantar todo o tempo, e o novo homem está lutando no meio de tudo isso. E Cristo está trabalhando no meio dessa circunstância, nos ajudando a vencer o velho homem e fazendo com que o novo homem tenha mais força dentro de nós, por assim dizer, de uma maneira bem simples. Então, será que nós conseguimos perdoar sempre, assim como Deus nos ensina através do seu Filho Jesus Cristo? Da mesma maneira como Ele fez, primeiro nos perdoando os nossos pecados e salvando as nossas vidas, e depois perdoando os pecados que nós vamos cometendo ao longo da nossa vida? Será que nós conseguimos perdoar da mesma maneira como Jesus nos perdoou? Esse é o nosso grande desafio, essa é a nossa grande batalha. As pessoas costumam se perdoar numa data como o Natal, por exemplo, não é, como eu disse ao início. Mas no primeiro reencontro, as desavenças recomeçam, e na maioria das vezes pelos mesmos motivos que antes haviam sido perdoados e jurados como esquecidos, não é? Então isso não foi perdão, foi só uma trégua. Depois a batalha continua. Então, eu estou dizendo isso para você, porque como o Natal é uma época de muitos abraços, muitos beijos, muitos presentes, muita reconciliação, o grande desafio é que isso seja real para nós. Não por causa da maneira como o Natal é vendido pelo mundo, embora nada disso seja ruim, mas por causa do que Cristo fez na nossa vida e a reconciliação para a qual Ele nos chamou a viver. Existe um texto escrito pelo Hernandes Dias Lopes, eu vou ler aqui para vocês, ele escreveu, achei muito bacana, ele disse assim, olha, o perdão é uma necessidade vital e até mesmo uma questão de bom senso. Quem não perdoa torna-se cativo do seu desafeto. Se você nutrir mágoa no seu coração por alguém, essa pessoa manterá você no cativeiro do ódio. Você acabará convivendo diariamente com ela, ou seja, quem não perdoa sofre mais do que quem não é perdoado. Você se assentará para tomar uma refeição e essa pessoa tirará o seu apetite. Você tentará descansar depois do dia de trabalho exaustivo e essa pessoa fará seu sono tornar-se seu pesadelo. Você sairá de férias com a sua família e essa pessoa pegará carona com você para estragar as suas férias e azedar a sua alma. Perdoar é ficar livre e deixar a outra pessoa livre. Amém? Esse é um grande desafio que é colocado diante de nós como filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, servos do Senhor, discípulos de Cristo. Então esse é o desafio que se descortina diante de nós na nossa fé cristã. Irmãos, não é fácil ser cristão, não é fácil ser um evangélico, não é? É bonito, às vezes é bonito falar, não é? É bonito a gente
exercitar as nossas ações cristãs, mas viver isso na essência é um grande desafio para todos nós de fato. Então eu volto a perguntar, será que conseguimos perdoar sempre, assim como Deus nos ensina, através do seu Filho Jesus? A razão pela qual nós devemos perdoar é porque também nós fomos perdoados pelo Senhor. Eu e você fomos perdoados. Se não existisse nenhum outro motivo, nenhum outro, só a salvação que recebemos, pelos pecados que cometemos, já é motivo suficiente. Portanto, maridos precisam perdoar as suas esposas, esposas precisam perdoar os seus maridos, irmãos de sangue precisam se perdoar, parentes precisam acertar os seus problemas, amigos precisam se resolver, colegas de trabalho, vizinhos, irmãos em Cristo, nós precisamos nos perdoar, nós precisamos viver isso de fato como o Senhor quer que vivamos. E aí vem a minha última colocação para vocês, perdoado para sempre. Agora veja, Jesus ele veio ao mundo com o objetivo de estabelecer o seu reino na terra. Isaías ele disse que ele seria o príncipe da paz. Olha que interessante. Lá no Antigo Testamento, já dizia o que Jesus viria para fazer, estabelecer a paz. O que o príncipe da paz faz? Ele é o maioral da paz. Isso demonstra que o reinado de Jesus seria um reinado de verdadeira justiça. Então, a gente vive num mundo hoje onde a gente clama por justiça. A pergunta é, a justiça é feita da maneira correta? Nem sempre. Será que todas as pessoas estão satisfeitas com o tipo de justiça que é aplicada nesse mundo? Quase nunca, para falar a verdade, não é? Então, o mundo fica vociferando aí sobre justiça, sobre equidade, o mundo fala sobre isso. Mas a verdadeira justiça é a justiça do Senhor. Então, o reino que ele veio estabelecer é um reino de igualdade. Veja que no reino de Deus não trabalha a questão de cultos e incultos, pobres e ricos, brancos e pretos. O reino de Deus não trabalha com raças, não trabalha com culturas. O reino de Deus trabalha por gente. A equidade do reino de Deus e respeito. O reino de Deus é um reino de respeito. As pessoas são valorizadas por serem quem são. Não importa se elas são algumas mais cultas, algumas com mais conhecimento, algumas com mais dinheiro, não importa. O reino de Deus é estabelecido pelo respeito. E aí talvez você diga, pastor, mas não é o que a gente vê sempre. Exatamente, não é o que a gente vê sempre, mas por minha causa e por sua causa. Mas o reino de Deus é para ser estabelecido assim, porque essa é a justiça de Cristo. É esse tipo de justiça que ele veio estabelecer. É só olhar para a vida dele. Com que pessoa Jesus negou-se de se assentar? A quem Jesus negou o seu olhar? Que tipo de prostrado Jesus não atendeu? Qual foi o rico que Jesus esnobou e não quis conversar? Qual foi o culto que Jesus não trocou palavras? Qual foi o pobre miserável com o qual Jesus não conversou? Qual foi o sofredor, o aleijado, que Jesus não curou quando se aproximou dele? Então esse é o reino que vem ser estabelecido por Jesus. E ele faz todas essas coisas para nos dar o exemplo, para que a gente viva assim também. Portanto, o reino de Jesus é um reino incorruptível. Então, às vezes nós vemos líderes mundiais, políticos, dizendo sobre a não corrupção, mas isso não é possível, por causa do pecado que habita em cada um de nós. Nós somos seres corruptos. Nós nos deixamos corromper por vezes. Então nós vivemos num mundo de corrupção. O reino que o Senhor veio estabelecer é um reino incorruptível. Então o perdão ele reata os relacionamentos e nos conduz à paz. Porque quando nós reatamos os nossos relacionamentos, nós vivemos em paz uns com os outros. É bem isso. É sempre assim. E aí eu coloquei uma frase. O perdão alivia o coração de quem precisava dele e liberta aquele que deveria concedê-lo. É assim que o perdão trabalha na nossa vida. Todos nós temos desafetos, todos nós temos amarguras, tristezas no coração, com pessoas, com coisas que aconteceram, com coisas que fizeram com a gente, todos nós temos alguma coisa assim. E o grande desafio do cristianismo, do Evangelho de Jesus, é perdoar, para que nós tenhamos paz, e que nós possamos libertar aquele que está cativo de nós por causa da falta do perdão. Infelizmente, muitas vezes,
O perdão que liberamos, ele se assemelha a esses tratados de paz que não passam de apertos de mãos entre chefes de Estado para ser guardados como imagens memoráveis, não é? Então, quantos apertos de mãos entre líderes mundiais nós vemos, e nós vemos aqueles milhares de flashes tirando para depois sair nas redes sociais, nos jornais, nas revistas, na televisão, as imagens destes homens, mulheres, sejam quem forem, se cumprimentando, dizendo que estão fechando um acordo de paz. Mas passam alguns anos, os líderes trocam, os governos mudam e as guerras prevalecem e continuam. Então, não é à toa que nós vemos cristãos sendo massacrados em muitos lugares do mundo, enquanto líderes desses mesmos lugares estão apertando as mãos, dizendo que estão fazendo paz. Nós vemos muçulmanos e cristãos apertando as suas mãos, líderes muçulmanos e cristãos apertando as suas mãos, tratando de paz, mas volta e meia vemos atentados acontecendo em todos os lugares do mundo, por extremistas de um lado e por religiosos demais de outro. Então percebe? Esse é o mundo que a gente vive. Muitas vezes a paz que nós liberamos é desse jeito. É uma paz protocolar. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que isso parta do fundo do nosso coração. Porque essa é a proposta do Evangelho de Jesus Cristo para todos nós. Agora, o perdão de Deus em Cristo é para sempre. Então, olha aqui o que diz aqui Colossenses 1, versículos 19 a 20, acho que eu coloquei aí. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo, veja, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Olha que interessante, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário em nosso favor, então aquilo que acontece no céu, a ação de Deus no céu, ela também se estabelece na terra, porque Deus está trabalhando neste universo. É Deus que está no controle de todas as coisas. Então isso é precioso, é maravilhoso nós pensarmos como esse amor de Deus, essa ação de Deus, essa intervenção de Deus, ela se elastece por todo mundo e por todas as eras. O Evangelho de Jesus Cristo é assim. O Evangelho de Jesus Cristo não é apenas uma coisa que nós fazemos nos cultos aos domingos. O Evangelho de Jesus Cristo, o reino do Senhor Jesus Cristo, é estabelecido sobre toda a terra, por meio da sua igreja, por meio dos seus servos, que estão espalhados por todos os lugares, todos os dias. É assim que o reino de Deus vai se espalhando e o Evangelho de Jesus Cristo vai sendo propagado. Então, o que o texto nos ensina é sobre paz estabelecida e paz para sempre. O sangue de Jesus representa um perdão perene, portanto. Aliás, a própria vida de Jesus foi uma jornada de perdão diário, não é? Jesus não dizia para as pessoas que ele curava assim, olha, vá em paz, os seus pecados estão perdoados. A vida de Jesus foi uma vida de perdão. Quando Pedro nega Jesus, não é? Ele não vai depois ressurreto ao encontro de Pedro e diz, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo, em outras palavras, olha, você está perdoado. Você se lembra que antes disso, Jesus havia dito para ele, Satanás já peneirou o seu coração, não é? Então, não há o que você possa fazer, existe algo que vai acontecer. Pedro estranha aquela conversa, mas Jesus já está preparando o caminho para o perdão. E o mesmo poderia ter acontecido com Judas, não é? Porque quando ele beija Jesus, ele diz assim, com um beijo você traiu o Filho de Deus. Mas lá atrás, antes disso, quando eles estão ali no momento da ceia, eles assim, aquele que come no mesmo prato que eu, ou seja, aquele que é o meu irmão. Quem é que coloca a mão no prato do outro, senão o irmão, não é? Você não deixa qualquer um botar a mão no seu prato, né? Mas às vezes o seu irmão pode colocar. Às vezes lá em casa eu me lembro, quando a gente era tudo novo, aí meu pai falava assim, vamos orar para almoçar. Às vezes a gente ficava meio de olho aberto, porque um irmão tinha mania de roubar a mistura que estava no prato do outro. Então era orando e vigiando, né? Mas era só para, né? Só para enrolar o outro irmão, né? Depois a gente tirava do prato, devolve aqui, né? Metia a mão no prato do outro, né? Porque é irmão, a gente tem intimidade. Jesus está dizendo assim, olha, aquele que coloca a mão no meu prato, o meu irmão, esse é que vai me trair. Isso é interessante. Jesus tem sempre um caminho para o perdão, não é? Agora,
A gente se lembra, por exemplo, de quando Paulo diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está percebendo? Esse perdão perene, esse perdão prolongado, este perdoando para sempre. Então ele diz, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tá, mas eu vou pecar, Senhor. Mas Jesus diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu sou falho, de vez em quando eu escorrego, de vez em quando eu fico irado, eu não perdoo, de vez em quando eu xingo alguém, eu cometo falhas, e Jesus diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este é o perdão do nosso Deus. Significa dizer que nós estamos justificados por Deus de uma vez por todas. Nós somos pecadores, mas Ele, através de Cristo, restabeleceu e restaurou o relacionamento com o homem para sempre. Graças a Deus por isso. Então, através desse Cristo, nascido em Belém e morto na cruz do Calvário, essa vida, essa trajetória, agora nós temos livre acesso ao Deus Pai. Para nos manter firmes, a Bíblia nos orienta a fazer uso das armas da fé. Oração, leitura da palavra. Essa é a melhor maneira de nos aproximarmos do Senhor, a maior de todas. Orar ao Senhor e buscar na sua palavra. Nós vemos a ação de Deus que começa no nascimento de uma criança numa manjedoura. E eu pregava aqui hoje pela manhã dizendo o seguinte, é interessante que Jesus nasceu numa estrebaria e não num palácio. Ora, ele não era o príncipe, o filho do rei, ele não poderia ter nascido num palácio? Bom, poderia. Por que ele nasce numa estrebaria? Porque Jesus nascendo na estrebaria, nós já somos orgulhosos e arrogantes demais. Imagina se Jesus tivesse nascido num palácio. Quem nasce num palácio, o filho do príncipe, precisa de alguma coisa? Ele não precisa de nada. Mas quem nasce numa estrebaria, precisa de tudo. É interessante pensar nisso, porque os magos do Oriente chegam lá e doam presentes para Jesus. O Filho de Deus precisa de presentes, e presentes caros, ouro, incenso e mirra, para que possam ajudar no sustento daquela família, porque eles não têm nada, eles são pobres. Qual é o ensinamento para nós? Generosidade, amor pelas pessoas, serviço aos outros, porque nós não somos nada, nós não temos nada, é Deus quem nos dá, e aquilo que Deus nos dá é para compartilhar, percebe? Olha como o drama da salvação, o drama do Evangelho é maravilhoso. Como ele nos conduz a uma coisa completa nessa relação homem-Deus, homem-homem. Então, somente o experimentar a Deus, o conhecimento profundo sobre as coisas de Deus, é que podem fazer com que entendamos o alcance desse perdão que Ele nos dá e que devemos seguir isso como um padrão para a nossa vida. Qual é o padrão que eu e você precisamos seguir sobre o perdão? O padrão de Jesus. É um padrão elevado? Não há dúvida que é elevado. Mas esse é o padrão que eu e você precisamos seguir. É isso que nós devemos perseguir na nossa vida. É interessante fazer isso, porque talvez você diga assim, mas pastor, o padrão de Jesus é muito alto. E eu digo para você categoricamente, com toda certeza, mas é o padrão que você tem que seguir. Porque se você seguir o padrão do outro, o outro também pode falhar. E aí você se perde. E aí você perde a sua referência, perde o seu exemplo. Mas quando os nossos olhos estão em Jesus, nada muda. Então, líderes falham, pastores erram, líderes de ministério erram, irmãos entre si erram, a igreja como um todo falha. Muitas vezes nós temos dificuldade em perdoar, existem atritos na igreja. Lembra o versículo que eu inventei? As tretas sempre tereis convosco, não é? É verdade, isso aí é verdade, não está na Bíblia, mas essa é a ideia, não é? Isso acontece. Então, se a gente ficar focado nas pessoas, nós não vamos para frente. O nosso padrão deve ser Jesus Cristo. É para Ele que nós devemos olhar. Todos nós devemos olhar para Ele. Portanto, a minha palavra final a você é: você quer ter um Natal realmente feliz? Reconheça os seus pecados em primeiro lugar. E a importância de você ser liberto dos seus pecados. E além de tudo, lembre-se de que você é impotente por meio das suas próprias forças, para resolver os problemas relacionados aos seus pecados. Peça perdão a Deus. Permita que Jesus transforme a sua vida. Eu acho que essa é a primeira coisa. No Natal, o que você estava pensando? O que você está pensando para esse Natal? O que está na sua cabeça para esse Natal?
no que ainda você tem que comprar nas lojas e supermercados? É nisso que você está pensando? Você está pensando aí nos presentes que você tem que comprar, ou nos presentes que você imagina que você vai ganhar? É nisso que você está pensando? Você está pensando, por exemplo, como você vai acomodar melhor os parentes, os amigos que virão visitar você? É nisso que você está pensando? Você está pensando nas contas que vão ficar aí para o mês de janeiro? Cuidado, tá bom? Pega leve. Essas coisas não são ruins, a gente tem que pensar nelas também, e é muito legal pensar nisso. O Natal traz isso, que é uma coisa tão bonita e tão gostosa, tudo isso, não é? Mas o grande desafio, que eu sempre faço aqui, todos os anos, é de que você, acima de tudo e acima de todos, pense em Jesus, como nunca você pensou. Que nesse Natal você pense em Jesus. Eu sempre gosto de dizer isso em todo Natal, apelando ao seu coração. Quando você estiver reunido com a sua família, na noite de 24 de dezembro, que normalmente é o que as famílias fazem, ou seja lá como for lá na sua família, antes de presentes, antes de comer, antes de tudo, reúna a sua família e diga assim: gente, eu queria que a gente fizesse uma oração antes de tudo. Eu queria que a gente tivesse um tempo aqui para agradecer, porque o Natal, gente, é Jesus Cristo. Porque se Jesus não tivesse vindo ao mundo, se Deus não tivesse nos amado dessa maneira e enviado o seu Filho para nascer naquela manjedoura, nada do que a gente está fazendo aqui teria sentido. Seria só mais uma reunião de família como qualquer uma outra, mas essa é especial por causa de Jesus. Então eu queria que a gente orasse juntos aqui como família. Esse é o desafio que eu trago para você nesse Natal e em todos os natais de cada ano. Que você reserve a Jesus o primeiro lugar na sua vida, o principal assento à sua mesa, lá na sua casa. Então você deve orar a Ele e agradecer sobre esse nascimento, junto com toda a sua família. Se entregue a Jesus por inteiro, compreenda e receba o perdão de Jesus na sua vida. Amém? Você quer ter essa paz na sua vida? Você quer ter esse Natal maravilhoso na sua casa? Então reflita no seu coração as palavras do texto final que eu quero ler e guarda isso no seu coração. Enquanto isso, a equipe de louvor pode vir à frente. O texto diz assim: o Senhor diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará, até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com os seus patrícios na terra prometida. Família reunida. O rei virá e será o pastor do seu povo, um apacentar de paz, governando-o com a força que o Senhor lhe dará, e em nome do Senhor, o seu glorioso Deus, ou seja, a proteção do Senhor sobre nós. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo. O Evangelho de Jesus Cristo, o nome do Senhor espalhado sobre toda a terra. E Miqueias termina dizendo: e Ele trará a paz. Amém?